Amigos e amigas, estamos mais uma vez aqui juntos para mais uma conversa, mais uma meditação através do nosso Facebook. O assunto que nós queremos conversar hoje é sobre aquele sermão que Jesus fez na montanha. Algo muito importante, que os teólogos chegam a chamar de a Constituição do Reino de Deus. Todo país tem a sua Constituição. Constituição é a sua carta magna, a sua lei mais importante. Então, os teólogos chamam esses três capítulos do Evangelho de São Mateus, capítulos 5, 6 e 7, que é o longo sermão da montanha que Jesus fez, chamam de a Constituição do Reino de Deus. Ou seja, Deus veio estabelecer na terra o seu reino. Cristo veio trazer o reino do Pai, né? E nos ensinou a rezar, venha a nós o vosso reino. E deixou, então, essa Constituição. Né? Nós podemos dizer que esses capítulos de São Mateus, 5, 6 e 7, são como que assim uma síntese de todo o ensinamento moral que Jesus quis deixar para a igreja, para o reino de Deus. Então vamos rezar, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção, para que você e eu possamos, né, ter um entendimento assim bastante profundo disso que Jesus colocou para nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria que nos acompanhe. A Mãe do Senhor, a nossa Mãe, a Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês que já estão aí sintonizando conosco. O Arquisson, estou vendo aí, Virgínia, Crislaine, Andrade, Maria de Lourdes, sejam bem-vindos. E você pode hoje, se quiser, ir enviando a tua pergunta sobre esse assunto, porque temos aqui, hoje vamos responder também as suas perguntas, ok? Muito bem, então o nosso assunto de hoje, queremos conversar sobre aquilo que a igreja chama de o Sermão da Montanha. Diz aqui o texto do capítulo 5 de São Mateus, que vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha. Esta montanha é assim, às margens do Mar da Galileia. O Mar da Galileia ele é todo circundado de montanhas. Né? Naquelas montanhas, Jesus fez a multiplicação dos pães, ele fez esse sermão da montanha, ele proclamou ali as chamadas bem-aventuranças, 8 bem-aventuranças, que é o começo do capítulo 5 de São Mateus. E lá hoje existe uma igreja belíssima, né? Pequena, mas é muito bela, a igreja é dedicada às bem-aventuranças, né? No local onde Jesus proclamou a bem-aventurança, e lá naquele lugar a gente olha lá para baixo e vê o Mar da Galileia. Muito bem, então Jesus diz aqui, Jesus subiu a montanha, sentou-se, seus discípulos se aproximaram dele. Então ele abriu a boca e eles ensinavam, dizendo, aí vem as bem-aventuranças. Não sei se vocês já repararam, se lembram, mas na festa de todos os santos, né, que é dia 1º de novembro, o evangelho é das bem-aventuranças. Por quê? Porque a bem-aventurança, ela é o rosto de Jesus. Ela é assim, né, a vida do santo. Né? Aquele que viver as bem-aventuranças chega à santidade. Por isso que é muito importante, né, esse começo do capítulo 5, mas não é só o capítulo 5, não é só as bem-aventuranças que são o Sermão da Montanha. Não, é todo o capítulo 5, 6 e 7. Ok? E eu quero, inclusive, começar a nossa conversa lá pelo capítulo 7. Quando Jesus termina todo esse longo discurso de 3 capítulos que São Mateus colocou aqui, né? E São Mateus foi muito feliz sobre sintetizar muito bem, né? Isso mostra que São Mateus ele tinha assim
mais cultura do que os outros apóstolos. A maioria dos apóstolos eram muito simples, 4 eram pescadores, ou talvez até mais, né? Mas Mateus era um cobrador de impostos, então Mateus era mais culto. Era assim, penso que algo como um contador de hoje, né? Sabia contabilidade, etc. E ele recolhia todos os impostos para os romanos. Muito bem, então Mateus escreveu um evangelho assim, muito organizado, né? Tanto é que é o evangelho de todos eles o mais longo, né? Tem 28 capítulos. Muito bem, mas é interessante como é que Jesus conclui o discurso dele, né? Nós conhecemos muito bem, ele vai dizendo assim, aquele que ouve estas minhas palavras e põe em prática, é semelhante àquele homem prudente que construiu a sua casa na rocha, né, no alto. Jesus fala, vem os ventos, a chuva, a tempestade, a inundação, batem contra a casa, mas ela não cai, porque ela está edificada na rocha. Essa rocha aí é o ensinamento de Jesus. E essa casa é a nossa vida. Mas aí Jesus fala também o contrário. Aqueles que ouvem essas minhas palavras, mas não põem em prática, é como aquele homem imprudente, sem juízo, que vai e constrói a sua casa na beirada do rio, na areia, sem alicerce direito. Então Jesus diz que quando vem a chuva, o vento, os vendavais, a inundação, bate contra aquela casa e derruba a casa. De vez em quando a gente vê na televisão aí essas enchentes que dão, às vezes carregam uma casa, principalmente essas casas, né, nos lugares mais baixos. E aí Jesus termina dizendo uma coisa muito dura, né? Ele diz assim que grande foi a sua ruína, né? Grande foi a sua ruína. E termina o evangelista dizendo o seguinte, isso é algo significativo, quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Veja, é uma doutrina difícil, como nós vamos ver, mas a multidão ficou impressionada. Com efeito, ele a ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Porque os escribas, os fariseus, doutores da lei, falavam uma coisa, mas faziam outra. Jesus não, pregava com autoridade. Então, a gente percebe aqui, meus irmãos, o seguinte, é uma doutrina difícil que Jesus coloca. Ele fala de porta estreita, né? Ele, né, fala bem claro, né? Entre pela porta estreita, porque a porta estreita é a porta da vida. Né? Não entra pela porta larga, a porta, né, o caminho largo, porque é o caminho da perdição. Mas o povo compreendeu que era o caminho da salvação, né? E o povo ficou ali acompanhando Jesus. Bem, para nós hoje também é a mesma coisa. Então, o ponto de partida, né, dessa reflexão nossa tem que ser este ponto de partida. Eu quero seguir o ensinamento de Jesus. Eu acredito no ensinamento de Jesus. Eu vou ouvir e vou seguir, ou seja, eu vou construir a minha vida em cima do ensinamento de Jesus, ou seja, eu vou construir minha casa na rocha. Ou será que eu vou ouvir, né, mas deixa para lá, é muito difícil, é muito pesado, né? Tem ideologias aí mais fáceis da gente seguir, tem religiões que são menos exigentes, né? Prefiro seguir uma outra religião que permite isso, permite aquilo, não exige isso, não exige aquilo. Eu construo minha casa na areia, na beirada do rio, né? Sabe, é muito importante isso. Um dia o Papa João Paulo II, falando para os jovens, o Papa João Paulo II disse assim, jovens, a lei de Cristo é severa, é exigente, mas nunca decepciona. Nunca decepciona. É verdade. Sabe, eu posso dizer que eu trabalho há mais de 40 anos na igreja, graças a Deus, desde os meus 20 anos, que acompanho Monsenhor Jonas nessa caminhada de evangelização. Eu nunca vi uma pessoa chegar para mim e dizer, olha, eu sou infeliz porque eu segui a lei de Deus. Nunca vi. Mas eu já vi muita gente chegar para mim e dizer, olha, eu sou infeliz porque eu não quis seguir a lei de Deus. Por isso minha casa está em ruína, minha vida está em ruína. Né? O Papa dizia também para os jovens, né? Jovens, não construam a sua vida em cima de outro alicerce que não seja Jesus Cristo, se vocês não quiserem desperdiçar a sua vida.
João Paulo era muito claro, João Paulo era muito corajoso e muito sincero. Né? Se vocês não quiserem desperdiçar a vida, constroem a vida em cima dos ensinamentos de Jesus Cristo. Enfim, meus irmãos, só Jesus pode dar a nós o máximo. Né? Eu gosto sempre de fazer essa reflexão com os jovens. Será que existe alguém mais sábio do que Deus? Não. Será que existe alguém mais culto, mais douto, mais santo do que Deus? Não. Será que existe alguém que nos ama mais do que Deus? Não. Então, como é que eu vou querer seguir uma outra pessoa? Um outro ensinamento, um outro filósofo? Não tem condição. Né? Será que alguém nos ama mais do que Deus? Mais do que Jesus? Será que alguém morreu numa cruz por causa de nós? Não. Então, como é que eu vou seguir um outro ensinamento? Não tem sentido. Né? Eu acho que seria até burrice. Porque quando a gente está doente e a gente quer um médico, a gente procura o melhor médico possível, não é verdade? Ora, nossa vida também precisa de um médico. Então, se a gente troca o médico divino, né, por outros médicos, a gente realmente perde, né, perde muito nesse sentido. Eu quero aqui mandar um abraço para o padre Alexandre, que está nos assistindo. Eu gosto de colocar isso porque eu gosto de pedir aos padres no final do programa que nos deem a sua bênção, né? Como a bênção sacramental. E uma bênção em que sentido? No sentido de nos ajudar, inclusive, a viver o que nós estamos conversando. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Né? O salmista diz lá no Salmo 126, se não é Deus quem edifica a casa, em vão trabalham os seus construtores. Então, Padre Alexandre, um grande abraço aí ao Senhor. E no final do programa, se estiver ainda conosco, né, mande a sua bênção para todos nós. Mas aqui, então, continuando a nossa conversa, Jesus começa falando das bem-aventuranças, né? Das coisas bem, essas 8 bem-aventuranças. É uma síntese daquilo que depois ele vai desdobrar no capítulo 5, 6 e 7. Então vamos começar por aqui. Jesus começa dizendo, né, bem-aventurados. Bem-aventurados quer dizer o quê? Felizes. Então, as bem-aventuranças, elas são a carta da felicidade. Só que é uma felicidade diferente da felicidade que o mundo propõe. O mundo propõe a felicidade de um jeito. Jesus propõe a felicidade do outro. E é interessante que ele usa essa expressão, felizes, bem-aventurados. E ele começa dizendo, né, os que têm um coração de pobre, ou pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja, é a bem-aventurança primeira, a mais importante. Jesus veio trazer o reino do céu, do reino do seu Pai para nós. Né? E ele fala quem é, né, de quem que é esse reino do céu? É dos humildes. Né? Ele fala bem-aventurados aqueles que são humildes, porque deles é o reino dos céus. Eu escrevi um livro, né, um dia, vendo tantos livros de alta ajuda, né, falando de felicidade, eu tive vontade de escrever um livro sobre a felicidade, mas a felicidade baseada nisto, né, nessas bem-aventuranças, nas virtudes. Então, eu escrevi um livro que eu chamei de Para Ser Feliz, é o nome desse livro. Né? É felicidade em cima daquilo que Jesus nos ensina. Né? E então a primeira bem-aventurança, o primeiro caminho de felicidade, a primeira exigência da felicidade verdadeira, felicidade que não passa, que o tempo não leva, né? É a humildade. Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito. O pobre de espírito no hebraico quer dizer humilde. É a palavra que vem lá do hebraico, quer dizer anavim. Anavim é aquele que se curva. Se curva diante de quem? Se curva diante de Deus. Ele sabe que ele não é nada. Ele sabe que Deus é tudo. Então, ele conta com Deus em tudo. Consequentemente, ele é humilde. Né? A gente sabe que o pior pecado, meus irmãos, é a soberba. Porque exatamente é o oposto da humildade. Né? Como Jesus falou da humildade, né? Ele disse, aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta vai ser humilhado.
né? E a gente percebe o seguinte, que a humanidade afundou no pecado por causa da soberba. A soberba, meus irmãos, foi o pecado dos anjos, dizem os padres da igreja, os grandes padres, Santo Agostinho, São Tomás, que o pecado dos anjos que foram expulsos do céu foi um pecado de soberba. Eles não se aceitaram simplesmente como criaturas, quiseram ser como Deus. E é por isso que vieram trazer essa tentação para o homem e para a mulher. Não foi isso que o demônio disse para Eva? O quê? O Senhor Deus disse que você não pode comer essa fruta? Que fruta? Né? Desobediência a Deus. Né? Não, pode comer sim. Se você desobedecer a Deus, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como deuses. Olha qual foi a tentação. Vocês vão ser como Deus. Ora, meus irmãos, desde quando a criatura pode ser igual ao Criador? Desde quando aquele que é criado pode ser igual ao Criador? Jamais. Mas o demônio, ele é sagaz, ele é sutil, ele é mentiroso. Ele é capaz de, né, envenenar o coração do homem e da mulher, exatamente pela soberba. E aí Eva comeu a fruta, também Adão comeu a fruta, ou seja, desobedeceram a Deus. E por isso quebraram a comunhão com Deus, se separaram de Deus, foram expulsos do paraíso. Foi necessário que Jesus viesse para resgatar isso. E qual é a condição através da qual Jesus nos salvou? A humildade. Né? Não foi isso? São Paulo, quando fala da carta aos Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 9, São Paulo fala, né? Ele sendo Deus, ele não se orgulhou de ser Deus. Não, mas ele desceu do céu. Ele dignou assumir a nossa natureza humana. Sendo Deus, ele nasceu em forma de homem. Ora, meus irmãos, isso para Deus é uma humilhação. É uma humilhação. Você nascer como Deus, nascer como homem. Por quê? Porque Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, livre. Nós estamos num corpo. Nós não podemos estar aqui, estar em outro lugar ao mesmo tempo como Deus. Nós não conseguimos saber tudo, não temos onisciência. Jesus, então, sem deixar de ser Deus, ele, não é, se fez homem. Mas por quê? Para nos salvar. Porque o homem foi orgulhoso, foi soberbo. Então, um outro homem, um novo Adão, né? Por isso que a igreja chama Jesus de um novo Adão. Ele veio desfazer o que o primeiro Adão fez de tristeza. Por isso Jesus se humilhou. Né? São Paulo fala, ele, sendo homem, humilhou-se ainda mais. Fez-se escravo, foi vendido por 30 moedas de prata por Judas, 30 moedas de prata, era o preço de um escravo. E humilhou-se obediente até a morte, morte de cruz. Ou seja, porque o nosso primeiro pai, Adão, enquanto toda a humanidade estava nele assim, como que, né, em potencial, né? Foi desobediente, então Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz. Então você está vendo aí por que a primeira bem-aventurança é exatamente a da humildade. Né? O Papa Leão XIII escreveu um livro muito bonito, A Prática da Humildade. Ele mostra exatamente isso que eu estou colocando aqui, que a humildade, né, é a virtude por excelência. É por isso que São Pedro, lá na primeira carta dele, São Pedro, capítulo 1, versículo 18, São Pedro diz assim, não, capítulo 5, São Pedro, versículo 5, 1 Pedro 5:5, São Pedro diz assim, Deus resiste ao soberbo, mas ele dá a sua graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá a sua graça ao humilde, ao pequeno. Ok? Então, o orgulhoso, Deus resiste. Por quê? Porque o orgulhoso, ele é cheio de si. Então, ele não pode ser cheio de Deus. Quem é cheio de si, arrogante, prepotente, autossuficiente, orgulhoso, vaidoso, exibicionista, quer aplauso, né? Cultua o amor próprio, ninguém pode mexer com ele que ele vira uma fera, né? Tem um ego hipersensível, né? Qualquer coisa fica bravo, xinga, ofende, é o orgulhoso, é o soberbo. São Pedro diz que Deus resiste ao soberbo e dá a sua graça aos humildes. Aí está a base
que Jesus já coloca todo o conceito, né, da santidade, o conceito das bem-aventuranças, o conceito da felicidade. A pessoa humilde é feliz. É feliz. Ele não briga com ninguém, ele desculpa as coisas, ele passa por cima das ofensas, né? E ele é feliz. Ele não briga com a vida, não briga com o mundo, não briga com os outros. Aí Jesus continua, então, desdobrando, dizendo, bem-aventurados que têm, né, os que choram, né, porque serão consolados. Quem são os que choram? São exatamente esses humildes que choram. Né? Choram por ver as coisas erradas, né? Choram os seus pecados, choram de ver a injustiça que há no mundo. Né? Eles que choram junto com Deus as coisas erradas, né? Principalmente os seus próprios erros. Né? E Jesus diz aqui, né? Eles são felizes por quê? Porque serão consolados. O livro do Apocalipse termina dizendo lá que Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Né? Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, porque Deus vai enxugar lágrimas. E lágrimas de quem? Lágrimas daqueles que choram. Né? E quantas lágrimas, meus irmãos, sobretudo das mulheres, né? Das mães, as mães que veem seus filhos aí numa vida difícil, choram pelos seus filhos, choram pelos pecados do mundo. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Quem é o manso? O manso é aquele que Jesus depois vai explicar lá na frente, aquele que não revida, aquele que não faz represália. Né? O manso é aquele que é forte. Ele não paga o mal com o mal. O manso é aquele que paga o mal com o bem, porque ele sabe que não é com gasolina que você apaga fogo. Né? Ele sabe que se ele recebe uma ofensa e ele devolve uma ofensa, a coisa piora, a briga aumenta, né? E as coisas se complicam mais. Então Jesus manso, né, é feliz, possuirão a terra. Né? Expressão muito interessante. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça na Bíblia, meus irmãos, é sinônimo de santidade. O salmista fala toda hora que Deus estabeleceu o seu reino em cima da justiça e do direito, ou seja, da retidão. Né? E quando alguma coisa está fora da justiça, está fora do direito, então tem que haver uma correção. A justiça exige isso. Então, essa bem-aventurança diz que felizes aqueles que têm fome de justiça. E a justiça, então, quer dizer retidão, quer dizer santidade. Né? Quando a Bíblia fala de São José, diz que São José era um homem justo, um homem santo. Então, bem-aventurados aqueles que, né, diz aqui, têm fome e sede. Fome e sede, são duas palavras fortes. Quando você está com fome, você quer comer alguma coisa. Quando você está com sede, você quer beber água. Então, quem tem fome e tem sede da justiça, ele quer a justiça, ele quer a santidade. Ele não se conforma com o erro, não se conforma com o pecado, ele não gosta de ver coisa errada. Né? Então Jesus diz, esses aí serão saciados. Ou seja, um dia ele vai ver a justiça acontecer. Né? Nem que seja na eternidade, nem que seja no juízo final. O que é o juízo final? O juízo final, a igreja ensina, é onde haverá toda a justiça, para todos os homens de todos os tempos, de todos os lugares. Né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bom, misericórdia é aquilo que Jesus vai dizer depois lá na frente, não julgueis para que não sejais julgados. Né? Com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Com a mesma régua que você mediu os outros, você vai ser medido também. Então, se a gente tivesse muita misericórdia, muita compaixão, Deus vai ter também. Sabe, meus irmãos, e eu penso que isso aí é a nossa tábua da salvação. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós vamos estar diante da justiça de Deus um dia. Mas o que vai nos realmente defender é a misericórdia. Se eu não julguei, se eu não condenei, né, Deus também não me condenará. Não quer dizer com isso que a justiça não tenha que ser feita aqui na terra de maneira correta e legal.
A justiça, ela tem que ser sempre colocada a serviço do bem. Então, por exemplo, quem tem uma autoridade é obrigado a julgar, um juiz, né? Então ele tem que julgar, e julgar com critérios verdadeiros, sem parcialidade, sem suborno, né? Sem puxar o direito de um lado ou do outro. Isso tem que haver essa justiça, né? Mas, no que depende de nós, com relação ao comportamento das pessoas, nós não conhecemos o comportamento das pessoas. E muitas vezes a gente faz julgamentos errados porque a gente não conhece o que está dentro da pessoa, o passado da pessoa, os condicionantes que levaram a pessoa a agir daquele jeito. E a gente prega na testa da pessoa um rótulo chato, né? Eu tenho uma netinha que ela fica brava, ela fala assim, chato, bobo e feio. Não sei como é que aprende rápido, né? Chata, bobo e feio. Quando alguém faz alguma coisa que ela não gosta, né? Mas é criança, né? Não é 5 anos de idade, 4 anos de idade. A gente também faz isso com os adultos, né? Por que será que a pessoa agiu daquele jeito? Né? Como é que será que foi a infância dela? Bom, e Jesus continua dizendo aqui, não é? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Eu gosto muito dessa bem-aventurança. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Então, os olhos, a lente para ver Deus, é a pureza de coração. E a pureza de coração não é só uma pureza no sentido assim, vamos dizer, carnal, sexual. Não, pureza de coração é um coração puro, um coração bom, um coração limpo, né? Um coração isento de pecado. Ele vê a Deus. Sabe, ele vê a Deus numa flor que se abre. Ele vê a Deus no perfume de uma rosa. Ele vê a Deus em tudo. Ele vê a Deus no pôr do sol, ele vê a Deus no canto de um pássaro, ele vê Deus, né? Olhando para dentro dele, olhando para fora dele. Quando ele olha para dentro dele, ele vê Deus. Porque nós somos a imagem de Deus, né? Temos a inteligência, a liberdade, a memória. Olha para fora, ele vê a beleza do universo, a ordem do universo, né? Então, mas aí tem que ter o coração puro. Quem tem o coração manchado pelo pecado, qualquer tipo de pecado, acaba não vendo Deus. Aliás, acaba tendo medo de Deus. Qual foi a primeira reação do Adão quando pecou? Foi se esconder de Deus, né? Adão convivia com Deus. Daqui a pouco Adão sumiu e Deus, Adão, cadê você, Adão? Ah, sim, eu estou aqui escondido porque eu estou nu. Apareceu a concupiscência, né? O pecado. O pecado faz a gente ficar com medo de Deus, fugir de Deus. Bem, e Jesus diz assim, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Pacífico, né? Aquele que não tenta diminuir as brigas, as discórdias, né? Colocar paz entre os irmãos, paz na família, paz no ambiente de trabalho, né? Sabe, meus irmãos, onde existe a inveja, onde existe o ódio, existe a vingança, né? Então, Jesus chama eles são chamados filhos de Deus, porque Jesus é o príncipe da paz, né? São Paulo diz que ele, com a sua morte, com o seu sangue, ele eliminou a separação que havia entre nós e Deus, estabeleceu a paz. Por isso é chamado o príncipe da paz, né? E nós pedimos essa paz sempre, né, que a gente reza. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Ou seja, aquele que é perseguido por causa da verdade de Deus, por causa da justiça, por causa da santidade, porque está correto, porque faz as coisas direito, porque segue a Deus, segue os mandamentos de Deus, segue. Então ele muitas vezes é criticado. A gente vê hoje a igreja, né? A igreja muitas vezes criticada, né? Porque a igreja não abre mão de seguir aquilo que Jesus ensinou. O mundo quer que a igreja siga os seus costumes, aceite o aborto, aceite a eutanásia, aceite, né, não sei, a manipulação de embriões, para matar embriões, que são pessoas humanas, já, e fazer células tronco, células embrionárias, né? Querem que a igreja aceite uma porção de coisa que não está de acordo com a moral de Cristo, como a gente vê aqui, né? Então,
a igreja não pode. São Paulo diz lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, né, versículo 2, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Não, né, siga a cabeça desse mundo, não. Bem, e aí Jesus vai dizendo muitas coisas, né? Uma coisa muito bonita que aqui no Sermão da Montanha a gente vê Jesus dizendo, eu gosto muito disso, ele diz, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Está aqui no capítulo 5, versículo 13 e 14. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Por que Jesus usa a expressão vós sois o sal? Você sabe que o sal conserva, né? O sal dá sabor. Me lembro que quando eu era criança, não havia óleo vegetal, a única gordura que havia era gordura de porco, né, para cozinhar, a banha de porco. Então, meu pai, quando matava um porco, colocava toda aquela banha do porco, né, um porco grande, gordo, colocava toda aquela banha dele numa gamela. Gamela é uma bacia de madeira e cobria de sal. Por quê? Porque o sal conservava aquela banha ali meses e meses, né? Aí minha mãe, ela tirava um pedacinho todo dia e usava para cozinhar. Ok? O sal conserva, o sal dá sabor. Então, Jesus diz, vós sois o sal da terra. O cristão, no ambiente onde ele está, na família, na sua escola, no seu trabalho, ele é o sal que conserva. E também que dá vida. E também que dá alegria, né? Existe uma carta belíssima do primeiro século do cristianismo, a carta a Diogneto. Dizem que essa carta deve ter sido escrita talvez por São Justino. Na verdade, é do segundo século. A carta a Diogneto diz assim, aquilo que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Aquilo que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Ora, o que a alma é para o corpo, meus irmãos? A vida. O que é a morte? A morte é quando a alma abandona o corpo. Fica um cadáver, sem vida. Então, a carta diz, aquilo que a alma é para o corpo, a vida, os cristãos são para o mundo. Então, se o mundo não tem vida, se o mundo começa a apodrecer, é porque falta a ação dos cristãos no meio desse mundo. Falta os cristãos serem sal no meio desse mundo, falta os cristãos serem luz no meio desse mundo. Olha que a força do cristão no mundo. Ele é o sal que conserva, dá sabor, ele é a luz que ilumina, que tira das trevas. Meus irmãos, não tem nada mais triste do que um blackout. Quando dá um blackout, corta a luz, corta a energia elétrica, meus irmãos, que horror, que ia ficar todo mundo apavorado. Quem tem freezer estraga as coisas que estão no freezer, ninguém se enxerga mais nada dentro de casa, tem que acender vela, tem que, né? Porque falta a luz. Então aí, vê como é que Jesus já vai colocando para a gente o sentido, né, da vida do cristão. E aí ele começa a falar uma série de coisas, né? Ele diz assim que, ouvistes o que foi dito, né? O capítulo 5, versículo 21, ele diz assim, foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes, né? Então, Jesus ele toma uma atitude aqui de o novo legislador. Toda hora ele fala assim, ouvistes o que foi dito, mas eu, né? Mas eu vos digo. Ou seja, aí ele mostra a autoridade divina dele. Ouviste o que foi dito por Moisés, lá num monte, né? O monte do Horebe, né? Lá no monte Sinai, né? Agora ele vem num outro monte, o monte das bem-aventuranças, ele é o novo legislador. Ele diz, eu não vim para abolir a lei, eu vim para aperfeiçoar a lei, né? Tirar a lei da caducidade, eu vim tirar a lei da letra e colocar a lei do espírito, a lei do amor. Então ele coloca, né? Se, portanto, alguém bate no teu rosto, vira a outra face. É muito difícil, né, meu irmão? É muito difícil. A nossa natureza pede vingança, a natureza pede represália, né? É a força do pecado original em nós, a decadência do pecado original. Mas Jesus, aí está a revolução, Jesus.
Jesus é um revolucionário, mas não um revolucionário das armas, ele é um revolucionário da cruz. Ele diz, né? É pelo perdão, é pela, né? Pela não violência que você quebra a violência. É interessante que o Mahatma Gandhi, aquele hindu, não era cristão, mas que estudou na Inglaterra, foi fazer direito lá em Londres e conheceu o Evangelho, ele ficou apaixonado pelas bem-aventuranças. E o Gandhi levou isso lá para a Índia, e ele usou essa não violência de Cristo, né, para libertar a Índia do colonialismo dos ingleses. Né? É uma história belíssima, os ingleses assim que oprimiam os hindus, tal, no colonialismo econômico, etc., o Gandhi, através da não violência e da resistência pacífica, ele quebrou o jugo inglês sobre a Índia. Mas ele dizia, de jeito nenhum, usar da violência. Ele dizia, eu estou pronto para morrer 1000 vezes, mas não estou pronto para matar nenhuma vez. Um homem que não era cristão. Aliás, ele disse que ele não era cristão pelo mau exemplo dos ingleses que se diziam cristãos e faziam o que faziam com, né, ali a Índia. Outro ponto que Jesus destaca aqui, versículo 27, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela no seu coração. E aí Jesus fala assim, olha, se o teu olho é motivo para você de queda, arranca teu olho. Porque é melhor você entrar na vida com um olho só do que com os dois você ir para o inferno. Se a tua mão é causa para você de pecado, corta a tua mão. Porque é melhor você entrar com uma mão só no reino de Deus do que você se perder com as duas. Claro que Jesus não está falando nem para arrancar o olho, nem para cortar a mão. É uma linguagem alegórica, né? É uma linguagem simbólica. Ele está dizendo, domina teu olho, domina tua mão, não deixa teu olho pecar. Se você não consegue olhar para uma mulher sem desejo pecaminoso, então não olha. A gente lê a vida dos santos, os santos baixavam os olhos. Diante de uma situação que para eles podia ser perigosa, baixavam os olhos, olhavam para baixo. São Bernardo fazia isso, Santo Inácio de Loyola. Né? Então, Jesus diz, né, o adultério não é só o adultério de fato, né? Mas o adultério é também adultério de coração. Né? Ou seja, o mau desejo já é um adultério. É claro que a pessoa, muitas vezes, diante de uma mulher ou de uma tentação, a tentação vem. A tentação em si não é pecado. O que é o pecado? É você ceder à tentação. Né? O pecado não é o sentir, o pecado é o consentir. E por que Jesus é radical nisso? Porque o pecado, de São Tiago, antes dele ser cometido, ele é como que criado dentro da gente. Né? É como que concebido dentro da gente. E vai crescendo, aí ele se transforma. Ou seja, o ato ele é precedido pelo mau desejo. Então Jesus já vai na raiz do problema, vai no desejo, corta o desejo. Por isso que ele fala, né, vigiai e orai. Vigiar, para que não cair em tentação. Vigia, fecha os olhos, cuidado com a mão, né, cuidado com os ouvidos. E aí uma coisa muito importante nós aprendemos é aquilo que desde os filósofos gregos já ensinavam, que Santo Agostinho falava também. Cuidado com os sentidos. Os nossos 5 sentidos, eles são as janelas da alma. Nada entra na nossa alma, na nossa inteligência, sem que seja através dos sentidos. Ou seja, os ouvidos, os olhos, a boca, o nariz e o tato. Se a gente cuida dos sentidos, a gente mantém a alma protegida. Né? Os santos ensinam muito isso. Bom, antes de continuar aqui essa reflexão, eu vou aqui respondendo algumas perguntas. O Emerson Martins, ele coloca assim, quando rezamos por uma pessoa que nos ofende com palavras e a gente reza para que a pessoa mude, a pessoa sente isso no coração. O Emerson, eu não sei te dizer se a pessoa sente isso no coração. Eu sei dizer que a igreja nos ensina que toda oração é ouvida por Deus. É algo que nós precisamos acreditar.
Deus é presente. Deus está aqui onde eu estou fazendo essa live e Deus está aí do seu lado. Deus é onipresente. Então Deus escuta e Deus é Pai. Então se Deus escuta e Deus é Pai, ok? Ele ouve a nossa oração. Portanto, a gente deve rezar acreditando naquilo que a gente pede. Então, se eu peço com uma pessoa que me ofendeu para que ela mude, eu tenho que acreditar que Deus vai trabalhar no coração dela. Né? E aí, nós temos que ser perseverantes na oração. Né? Rezar com confiança, entregar em Deus e perseverar na oração. A igreja ensina que a oração, a boa oração, tem 3 qualidades. Primeiro, é uma oração humilde, sem arrogância. Segundo, é uma oração confiante. Terceiro, é uma oração perseverante. Eu continuo rezando. Muito bem. Crislaine Andrade. Se não fosse o pecado de Adão e Eva, nós existiríamos? Sim, Crislaine, nós existimos antes do pecado original. O pecado original veio depois que Deus criou o homem e a mulher. Então existiríamos, sim. Não tem dúvida nenhuma, não. Se não houvesse o pecado original, não haveria esse enfraquecimento da natureza humana que hoje nós experimentamos. Né? Sabe, por causa dessas dúvidas sobre o pecado original, e algo fundamental, porque o que fez Jesus vir ao mundo foi o pecado original. Porque o pecado original é ele que deu abertura para os outros pecados também. Então é muito importante entender o pecado original, as suas consequências, né? Para a gente poder também entender por que Jesus Cristo veio e morreu numa cruz. Né? Eu escrevi um livro, O Pecado Original, né? O que a igreja ensina, porque é uma maneira de nós entendermos por que o mundo é desse jeito. Por que existe o pecado, por que existe o sofrimento, por que existe a morte, por que nós sofremos. Né? Por que o Cristo veio, por que o Cristo veio trazer a salvação, inclusive, através do sofrimento, para dar sentido ao sofrimento. Né? E eu aproveito aqui para mostrar também, eu tinha falado da humildade, né? Eu gostaria de mostrar também o livro do Papa Leão XIII, A Prática da Humildade. Esse livro, muito bonito, o Papa Leão XIII explica com profundidade a questão da humildade. Bem, Iago Guimarães, como ser humilde quando as pessoas nos elogiam? Está aí, Iago, uma pergunta muito boa que você faz. É não ficar vaidoso, é não ficar achando, nossa, eu agora, né, porque as pessoas disseram, então eu sou bom mesmo. Não. Sabe, São Francisco de Sales dizia assim, não se incomode nem com os elogios e nem com as críticas. Porque nem os elogios, nem as críticas podem tornar você diferente daquilo que você é. Você é aquilo que você é. Independente de críticas que você recebe e de elogios que você recebe. Claro que a gente deve fazer uma análise sobre a crítica e sobre o elogio. Se a pessoa faz uma crítica construtiva, que eu posso aceitar e me ajudar a crescer, ótimo. Santo Agostinho dizia assim, eu prefiro que vocês me critiquem do que vocês me elogiem. Porque quando vocês me elogiam, eu corro o risco de ficar vaidoso. Mas quando vocês me criticam, eu melhoro. Eu me examino, né? E melhoro. Santa Catarina de Sena, que eu gosto muito de ler, tem um livro dela, Diálogos, né? Que é a conversa dela com Deus. Santa Catarina de Sena, ela dizia assim, que nós precisamos entrar na cela do autoconhecimento. Ou seja, entrar dentro da gente, se conhecer. Aí ela fala, aí nós vamos nos tornar humildes. Então a gente vai se conhecer e vamos ver nossas fraquezas. Então mesmo que as pessoas nos elogiem, nos aplaudam, né? Entende? Toda a glória é de Deus. Então uma maneira da gente não ficar orgulhoso, vaidoso com os elogios, né? E cuidado, você que é pregador, você que recebe aplausos, né? Cuidado, porque a tendência é ir ao orgulho. Então diga não. São Paulo, na segunda carta, acho muito bonita essa citação de São Paulo, quando São Paulo escreve para os Coríntios, capítulo 4, versículo, se não me engano, 16, São Paulo diz assim, o que você tem que você não recebeu? O que você tem de bom que você não recebeu?
E se tudo que você tem de bom você recebeu de Deus, por que você se vangloria? Né? São Tiago diz, toda dádiva boa, todo dom perfeito desce do Pai das luzes. Então, se a gente faz alguma coisa boa, e Deus faz coisa boa através da gente, né? Nossa Senhora disse, né, ela disse, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, porque Ele fez maravilhas, né, através dela. Né? Por isso, todas as gerações vão chamá-la de bem. Nossa Senhora percebeu que Deus tinha feito maravilha através dela, fez, trouxe o Salvador, mas ela não se orgulhou. Continua aquela mulher humilde, simples. Ela podia sair andando pelo mundo, me respeitem, porque eu sou a mãe desse homem que faz milagres aí. Não, se escondeu. Então, uma receita boa contra o orgulho é a gente se esconder, não se exibir, né? Viver assim, com simplicidade. Emerson Martins, palavrão, entre aspas, é que tipo de pecado? Vejo muitas pessoas que falam palavrão normalmente como afeta a pessoa. O Emerson, um palavrão, ele sempre significa alguma coisa feia, né? Não preciso nem eu repetir aqui os palavrões, né? Ele significa uma coisa feia. Normalmente ele é usado até para ofender a pessoa, né? Então, claro que é uma forma de pecado. Eu vou notando que os palavrões eles vão ficando assim, parece que com o passar do tempo, como se fossem normais. Eu vejo coisas que não se falava no meu tempo. Por exemplo, eu me lembro que no meu tempo, se a gente usasse a palavra, por exemplo, não sei, alguma coisa assim, mas que hoje se repete aí com tranquilidade. Nossa, era um horror. Hoje as pessoas repetem essas palavras. Eu nem quero repetir aqui. Como que... Não, mas é preciso ter cuidado, né? Tudo isso faz parte daquilo que Jesus diz, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Sabe, nós não precisamos dizer palavrão, nós não precisamos dizer coisas feias para os outros, não. Eu acho que essas coisas denigrem, né, a nossa alma, né? Eu penso que seja pecado, não digo que seja pecado mortal, mas eu penso que não deixa de ser um pecado leve, um pecado venial, né? Rosali, a lei de Cristo não é tão difícil assim. O que a torna difícil são as pessoas que fazem o desserviço de nos confundir com as ideologias demoníacas e ateístas. Parece até que viver de acordo com os mandamentos de Deus nos faz retrógrados, politicamente incorretos, homofóbicos. Fazer o quê? Rosali, é verdade, né? Santo Agostinho, ele dizia assim, né? A tua tristeza vem dos teus pecados. Os teus pecados são a causa da tua tristeza. Deixa que a santidade seja a tua alegria. Ou seja, a santidade gera alegria para Santo Agostinho. Então, isso mesmo, né? Viver os mandamentos, né? Para quem tem a graça de Deus, realmente a gente consegue. E a gente não consegue viver isso que Jesus coloca. Ora, meus irmãos, não é fácil o que Jesus diz aqui, né, no Sermão da Montanha, o Rosário. Não é fácil, por exemplo, né, Jesus diz, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Abençoai aqueles que vos amaldiçoam. É muito difícil. Isso é quase que antinatural. Quando eu falo natural, eu digo dessa nossa natureza enfraquecida pelo pecado original. Só mesmo com a graça de Deus, só mesmo com o auxílio da graça de Deus, é que a gente consegue viver isso. Você ser humilhado, você ser ofendido, e você perdoar, não desejar vingança, né? Como Jesus na cruz, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu tenho para comigo que a coisa mais difícil no cristianismo é isso. É você perdoar aquele que te ofendeu. Eu fico pensando, imagina uma mulher, por exemplo,
né, que o marido atraiu porque foi com outra mulher, né? Como é que ela vai perdoar essa outra mulher que roubou o seu marido? Ou que nem eu vi aqui uma vez, aqui na nossa cidade, né? Uma mãe que teve um filho assassinado, né? A dona Ana Maria, né? Teve um filho assassinado. Um assassino entrou na casa dela e assassinou seu filho, de 18 anos de idade. Essa mulher, ela pegava o ônibus aqui, ela ia até São Paulo, na penitenciária, visitar o assassino do seu filho, com a Bíblia na mão, falando de Deus para o assassino do seu filho. Essa reportagem até passou no Fantástico uns 30 anos atrás. Eu admirava essa mulher, né, como poucas coisas que eu admirei nesse mundo, né? Amai os vossos inimigos. Então, é difícil sim, mas com a graça de Deus é possível. Está aí o exemplo, né? Agora, é verdade também que aquelas pessoas que não gostam da igreja, não querem viver a lei de Deus, muitas vezes criticam aqueles que vivem. E critica por quê? Porque você também não consegue viver. Então, Santo Agostinho fala isso, né, nos seus escritos. As pessoas que não conseguem viver o bem, criticam aquelas que conseguem viver. Por quê? Porque aquele que vive o bem incomoda aquele que não vive. É isso que ela colocou aqui, realmente. Agora, você pergunta, o que fazer? Viver a nossa vida. Viver como Cristo quer. E deixa quem não concorda, deixa quem não comunga com as nossas ideias, com a nossa maneira de viver. Ok? Bom, quero continuar mais um pouco, né? Seguindo aqui esse longo sermão da montanha. Claro que eu não vou conseguir aqui, nessa nossa conversa de hoje, desdobrar tudo, mas a gente pode, pelo menos, aqui dar alguns passos, né? Jesus diz aqui, no capítulo 5, versículo 31, Jesus diz assim: foi também dito a vocês, todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Era a lei mosaica, a lei de Moisés, né? Eu, porém, vos digo. Veja que Jesus coloca sempre essa expressão, eu, porém, vos digo. Eu, Deus, né? Muito mais do que Moisés. Eu, porém, vos digo. Né? Todo aquele que rejeita a sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete um adultério. Bom, é por isso, é baseado nesse versículo aqui, que a igreja diz que, por exemplo, que a pessoa de uma segunda união, uma pessoa que, né, separou e casou de novo, foi casada na igreja e casou de novo, ela está numa situação de adultério e não pode confessar e comungar. É por isso que o Papa João Paulo II, naquela exortação apostólica dele sobre a família, familiares consórcios, colocou isso. Né? Agora, Jesus fala uma coisa interessante, a não ser em caso de matrimônio falso. O que é um matrimônio falso? É aquele matrimônio que não valeu. Né? Então, você sabe muito bem que existe o Tribunal Eclesiástico do Matrimônio. Né? Um tribunal que examina se determinado casamento foi válido ou não. E há 19 razões pelas quais a igreja pode declarar que um casamento foi nulo. Eu escrevi um livro, Família Santuário da Vida, e que o último capítulo desse livro eu coloco um exame bem profundo de quando é que um casamento pode ter sido nulo. É uma matéria baseada no Código de Direito Canônico, né? Esse livro, Família Santuário da Vida, né? Essa expressão Família Santuário da Vida é do Papa João Paulo II. No último capítulo aqui desse livro, eu coloco o seguinte, casamentos nulos. Né? A igreja não anula, né? Fala da nulidade de casamento. A igreja não anula um casamento que foi válido. Ninguém pode anular, nem o Papa. Mas há casamentos que não foram válidos. Por quê? Bom, aí o tribunal vai examinar. Por exemplo, quando acontece, por exemplo, falta de consentimento. Aquele sim que o casal diz no altar, né? Aliás, são 3 sim, né? Vocês querem se casar? É de livre e espontânea vontade? Sim.
Ninguém aqui está obrigado. Ninguém aqui está casando por medo. Ninguém aqui está casando sem juízo, sem saber o que está fazendo, obrigado, chantageado. Muito casamento acontece isso. A pessoa casa sem querer casar. Eu vou casar só porque eu estou meio obrigado, porque eu vou casar porque eu quero ficar livre da minha casa. Eu quero casar porque ela está grávida, então eu sou obrigado a casar. Não. A gente só tem que casar por livre e espontânea vontade, sem nenhum constrangimento. Se houve um constrangimento, o casamento pode ser nulo. Depois também o padre pergunta, vocês querem se casar, né? Vocês prometem fidelidade a um ao outro, por toda a vida que o prometeis? Sim. Ou seja, se um deles já pensa em adulterar, o casamento não vale. Terceira pergunta que o padre faz, vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Se o casal casa, nós não vamos ter filho. O casamento não vale. Porque eles prometeram a Deus, para que Deus os unisse, prometeram que iam receber os filhos, que Deus o enviasse, e educar na fé do Cristo e da igreja. Se o casal diz, nós não vamos ter filho nenhum. Então, não cumpriu. Quer dizer, então o tribunal da igreja, ele examina. Então Jesus fala, né, a não ser em caso de casamento falso, matrimônio falso, que aí o tribunal da igreja vai analisar. E agora o Papa Francisco pediu aos tribunais que sejam rápidos e que os tribunais não cobrem, né, nos processos canônicos, né, para que seja assim, mais fácil para o povo. Bem, Jesus continua dizendo aqui, Jesus insiste muito na questão da vingança. Né? Então aqui, por exemplo, no versículo 38 do capítulo 5, tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra. Então, ele insiste muito nessa questão, né? E ele coloca uma comparação interessante. Ele diz assim, sejam perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. E Jesus fala, por que o Pai Celeste é perfeito? É interessante. Ele fala sempre que o Pai, ele não manda a chuva só para aquele que é bom. Não, ele manda a chuva para aquele que é bom e para aquele que é mau. O Pai não manda o sol só na casa de quem é bom. Não. O Pai manda o sol na casa de quem é bom e de quem é mau. Por que o mal age assim? Por que Deus age assim? Por que Deus é bom com aquele que é mau? Porque Deus sabe que aquele que é mau, experimentando bem, ele queira também ser bom. É uma pedagogia divina. Né? Eu acho isso muito interessante. Bom, outra coisa que Jesus insiste aqui, né, no Sermão da Montanha, no capítulo 6, começo do capítulo 6, é quando ele fala do jejum, da esmola e da oração. Né? E aí Jesus fala, quando você fizer jejum, não fica ali alardeando, né, que você está fazendo jejum com carinha triste, abatido. Não, Jesus fala, perfuma teu rosto. Né? Ninguém saiba que você está fazendo jejum. E o Pai, que vê todas as coisas escondidas, vai te recompensar. Porque se você quiser o aplauso dos homens, a glória dos homens, você vai perder a glória de Deus, que é muito maior. A mesma coisa com a esmola. Quando você der uma esmola, não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Porque se você ficar alardeando a sua caridade, você já recebeu a recompensa dos homens, não vai receber mais a recompensa de Deus. A mesma coisa na oração. Não fica rezando aí como os fariseus, bonito, né? Para todo mundo achar que você é espiritual. Não. Entra no teu quarto, fecha a porta. Ou seja, que ninguém veja. Mas o Pai está lá dentro do seu quarto. E o Pai vai te recompensar. Muito importante que Jesus coloca essa discrição, esse escondimento, né? Para receber a glória somente de Deus. Eu acho isso muito bonito. Outra coisa que Jesus coloca aqui, muito bonito, também aqui no capítulo 5, né? Ele ensina a gente a rezar o Pai Nosso. Né? É a oração máxima que saiu do coração de Jesus. Ele passava noites conversando com o Pai. Né? Aquilo que Jesus conversava com o Pai, ele ensina no Pai Nosso. Então o Pai Nosso, meus irmãos, não deve ser só rezado como a gente reza assim de maneira contínua. Mas o Pai Nosso, a gente pode também gastar 1 hora rezando um Pai Nosso. Ou seja, meditando. Pai, quem é Deus Pai? Que está no céu.
né? O Catecismo da Igreja Católica, na última parte do Catecismo, ele traz uma explicação profunda do Pai Nosso. Esses 7 pedidos, né, do Pai Nosso, ele examina um por um. Eu, inclusive, escrevi um livro, chamei O Pai Nosso, né, colocando ali, inclusive, reflexões dos santos, como Santa Teresa d'Ávila, e outros santos todos que desdobraram o Pai Nosso, né, para ajudar a gente a rezar. Jesus ensinou também o Pai Nosso. São Mateus coloca aqui no capítulo 6, dentro do Sermão da Montanha, né? Bem, Jesus fala aqui também uma coisa muito interessante sobre não ajuntar tesouro aqui na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, os ladrões furtam e roubam, né? Ajuntai para vós tesouros no céu, onde, né, a traça não entra, a ferrugem não entra, os ladrões não roubam, né? Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. Então, Jesus quer que o nosso coração esteja em Deus. Nosso tesouro seja Deus, não as riquezas. Claro que todos nós precisamos de dinheiro para viver, senão o próprio Jesus tinha um tesoureiro, né? Judas era o tesoureiro do grupo dos apóstolos, o próprio Jesus precisava de dinheiro. Ele que era Deus. Então, São Paulo diz, não é o dinheiro que é mal, o mal é o amor desenfreado ao dinheiro, ou seja, a cobiça, a ambição. A pessoa só pensa em dinheiro, só trabalha por dinheiro, não faz nada que não renda para ele algum dividendo, né? Não consegue dar nada para ninguém, né? Como o povo diz, morrinha, né? Então, aí isso não pode, né? E Jesus manda fazer o seu tesouro esteja no céu, faça o bem, sem olhar a quem. Fazer o bem faz bem. Fazer o bem dá felicidade nessa vida e dá felicidade na outra, né? E Jesus fala também aqui uma coisa muito interessante no final do capítulo 6 sobre as preocupações. Isso é muito bonito, né? A gente confiar em Deus, na providência divina. Não arrancar os cabelos quando a gente está com um problema, com dificuldade. Ele coloca, né? Não podeis servir a Deus e a riqueza. Ele coloca, portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Aí ele fala, olha os lírios dos campos, olha as aves do céu não plantam, não colhem, não guardam em celeiro, elas estão aí vivendo. Né? Por que Deus deu asa para os passarinhos, não deu asa para nós? Porque nós não precisamos de asa, a gente vai no supermercado e compra o alimento, o pássaro não. O pássaro precisa de asa, coitadinho, senão ele não acha o alimento. Então ele tem que procurar num lugar, no outro lugar. E a gente não encontra passarinho morto pela rua e de fome, não. Você encontra, não. Dificilmente. Às vezes encontra um pombinho morto na rua porque um carro atropelou. Veja que interessante, é a providência divina. Então Jesus fala, se Deus cuida das aves do céu, dos lírios do campo, não vai cuidar de vós, que são seus filhos. E aí Jesus puxa a orelha da gente. Ele diz que quem se preocupa com isso são os pagãos. Ou seja, aqueles que não acreditam em Deus. Se a gente acredita em Deus, nós temos que confiar que Deus vai cuidar de nós, vai resolver os nossos problemas. Né? Bem, meus irmãos, e aí tem muitas coisas mais que Jesus diz. Eu quero terminar com essa colocação que Jesus faz aqui, que me chama muita atenção. Mas o que eu deixo para você é apenas um início de reflexão desses 3 capítulos, que seria bom se você depois lesse devagar, em vários dias, não leia tudo de uma vez só, não. Lê um pouco por dia, mas meditando, parando. Pergunta a Jesus, o que o Senhor quer dizer para mim hoje, na minha vida? É isso que é meditar. Meditar, um padre amigo meu chamado Francisco Fausto, dizia assim, meditar é como se chupar uma bala. Uma bala dura, ela vai gastando aos pouquinhos, né? Então, leia um pedacinho, porque o Sermão da Montanha é extremamente sintético, sucinto, é um comprimido. Né? Você sabe o que é comprimido? Comprimido, ele sofreu uma compressão. Então, ele tem que ser aberto, desdobrado. Então, pergunte a Jesus, Jesus, o que o Senhor quer dizer para a minha vida, hoje, aqui e agora, com essa palavra? O que o Senhor quer que eu mude hoje na minha vida? Que propósito o Senhor quer que eu faça hoje aqui, diante dessa palavra que eu estou lendo?
É isso que é meditar. E você vai ver que Deus vai falar no seu coração. Não tenha dúvida. Ok? Então, essa conversa nossa hoje aqui é apenas o início de reflexão. Você deve e pode desdobrar mais. E eu termino, né, com Jesus dizendo aqui, né, não julgueis para que não sejais julgados. Daquilo que eu já disse no começo, né, porque da mesma maneira que julgado será julgado. E ele diz uma coisa muito importante: pedi e vos será dado. Né? Buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, abre-se-á. Né? Ele diz: quem de vós, quando o filho pede um pão, lhe dá uma pedra? Ou pede um peixe, lhe dá uma serpente? Ou pede um ovo, lhe dá um escorpião? Ele diz: não, o Pai do céu. Né? Se vocês que são pecadores sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai do céu vai dar até o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Né? Então, eu termino colocando isso. Vamos rezar, vamos pedir, vamos bater, vamos procurar. Deus, se a gente não desiste de bater e de procurar, Deus nos concede aquilo que a gente precisa. Ok? Muito bem, muito obrigado pela sua companhia até agora. Conversamos longamente, mais de 1 hora. Quero agradecer a Deus, né, pela minha vida, pela sua vida. Agradecer a Deus por esse instrumento que é também a internet, que nos possibilita essa maravilha de conversa, de evangelização, de meditação. Se a internet pode ser usada para o mal, nós podemos usá-la também para o bem. E nós queremos agradecer ao Senhor por tudo isso e vos pedir, Senhor, vivo e ressuscitado no nosso meio, a sua graça e a sua bênção, para que a gente possa viver tudo isso, que não é fácil, mas que o Senhor nos dá a vida inteira, para nós irmos aos poucos, né, melhorando, né, na vivência daquilo que o Senhor quer que a gente viva. Eu quero pedir aos sacerdotes, né, por acaso, como o Padre Alexandre, que nos acompanha aí, que eu agradeço, e o outro, quem sabe algum diácono também, que nos dê a sua bênção, né, para que essa bênção nos ajude a viver tudo isso que Jesus nos ensina. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. E pedindo pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a nossa Rainha Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, que Deus esteja sempre com você.